Boa tarde, pessoal que está aqui comigo e os que assistirão esse vídeo depois. Hoje nós vamos falar da semana 3, do PET 3, do sexto ano de matemática. Esse PET 3 está falando todo sobre múltiplos e divisores de números naturais. Nós já vimos nas aulas anteriores o que são números naturais. Vou relembrar com vocês. Eles começam, esse conjunto dos números naturais começa no zero e não termina. Ele vai para o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 45, 30, 1 milhão, enfim. Todos esses números fazem parte do conjunto dos números naturais. São números normais, números naturais, ok? Aí, tá falando sobre múltiplos e divisores desses números. Os múltiplos, nós já vimos também, que são resultados de multiplicações. Múltiplos dos números naturais são os resultados das multiplicações de qualquer número pelos números naturais, ok? E a gente já viu também que todo conjunto de múltiplos, por exemplo, múltiplos de 2, o primeiro elemento, o primeiro número que faz parte desse conjunto é sempre o zero. Isso para qualquer múltiplo. Múltiplo de 2, de 5, de 1 milhão, de 3, de 5, de 7, de 8, enfim. Múltiplo de qualquer número. Sempre vai começar no zero. E nós não temos um fim desse conjunto, também é infinito. Porque, imagina, eu posso multiplicar o 2 por 0, 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Posso multiplicar o 2 por qualquer número natural. E os números naturais são infinitos, então o conjunto dos múltiplos do 2, por exemplo, também é infinito. Começa no zero, porque, ó, 2 vezes o 0, 0. 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 3, 6. Então, quer dizer que os resultados dessas multiplicações são os múltiplos de 2. E a gente observa também que nos múltiplos, esses números, o intervalo entre um número e outro é o próprio número. Por exemplo, múltiplos de 2, o intervalo entre um número e outro é o 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e vai para o infinito, ok? Isso acontece com os múltiplos. Agora, essa semana 3 vai falar dos divisores, tá? Divisores, gente, múltiplos são números, os resultados das multiplicações. E divisores? Resultados de... Na verdade, não são resultados de divisores. São os números que a gente consegue dividir aquele número em questão. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Para indicar os divisores de um número natural na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves, separados por vírgulas. Por exemplo, D de 24. Isso aqui significa divisores de 24. Os divisores de 24, gente, são aqueles números que eu posso pegar o 24 e dividir e dar um resultado, dar um quociente e não tem resto. Por exemplo, 24 dá para dividir por 1. Todo número dá para dividir por 1, certo? O 24 dá para dividir por 2. Por quê? Porque 2 vezes 12 dá 24. Então, quer dizer que dá uma operação exata, não sobra resto. O 24 também dá para dividir por 3. Por quê? Inclusive, tem tudo a ver com múltiplos, né? O que é que 24 dividido por 3 dá exato? Porque 8 vezes 3 dá 24, certo? 24 dividido por 4 dá 6. Por quê? Porque 6 vezes 4 dá 24. Então, dá uma operação exata. Então, quer dizer que todos esses números aqui, ó, a gente consegue dividir o 24. E, ó, observe uma coisa. Lá no conjunto dos múltiplos, o conjunto dos múltiplos começa sempre no zero, né? Porque o zero é múltiplo de qualquer número. E esses múltiplos, eles não têm fim, né? Eles vão para o infinito. Agora, nos divisores já é diferente. Ele sempre vai começar no 1. Por quê? Porque o 1 é divisor de qualquer número, certo? Todos os números que eu quiser dividir por 1, vai dar uma conta exata, né? E qual que vai ser o fim desse conjunto? Sempre o próprio número que eu estou procurando os divisores. Então, esse conjunto dos divisores aqui, ele vai ter um fim, certo? Ele não é infinito igual os múltiplos. Então, aí fica mais fácil da gente conseguir descobrir todos os divisores de um número só, certo?
Até aqui, por enquanto, alguma dúvida sobre divisores? Não. 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 Ok, pessoal. Beleza, alguns respondendo no chat. Então, vamos aqui. Aí, nesse exercício número 1, ele está pedindo para você escrever os divisores dos números abaixo. Tá vendo? Ó, vamos só falar de novo, porque o professor tem mania de falar a mesma coisa 15 mil vezes, né? Múltiplos, como que você escreve o conjunto dos múltiplos? M, aí entre parênteses, é o número que você quer. Por exemplo, múltiplos de 2, aí M, entre parênteses 2. Aí você começa, abre uma chave, igual essa chave aqui, ó, né? E começa lá no zero. 0, 2, 4, 6, 8, 10, nanana. Reticências, porque é um conjunto infinito e fecha o conjunto. Agora, nos divisores, é D e lá dentro o número que a gente quer descobrir os divisores. E é um conjunto finito, ou seja, ele tem um início e tem um fim, ok? Começa sempre no 1. Agora, olha aqui para vocês verem, gente. Quais são os divisores de 1? Quem quer me responder? Eu quero. Pode falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É Sara que falou comigo, né? Sim. Ô, Sara, mas ó, vamos lá. Divisores de 1. O 1 dá para dividir por quais números? Pensa aí, eu tenho R$1, certo? Eu consigo dividir R$1 para 2 pessoas e dar um número natural? Dá menos, dá mais de R$1? Porque se for abaixo de R$1, aí nós vamos para os centavos. E esses centavos é 0, alguma coisa, aí já não é número natural mais. Então, esses números que você disse não são divisores de 1, porque o 1 só tem um único divisor. Qual que é o único divisor de 1? Número 1, ele mesmo. Então, o 1 eu só vou conseguir dividir por 1. Ô, gente, para dar exato, tá? Para dar número decimal, aí já é outra coisa. Mas os divisores, é só trabalho com número exato, com número natural, tá ok? Então, os divisores de 1 é somente 1. Aí você vai colocar uma chave aqui, coloca um 1, fechou a chave, acabou. Certo? E os divisores de 2? Quem quer me falar? São 2 divisores só. 2. 1 e 2? Depois 1 e 2. Isso. Ô, gente, tem outra coisa que a gente tem que lembrar o que é divisor. Deixa eu pegar aqui aquele aplicativo não, aquele programinha. Mas olha aqui, pessoal. Vamos lembrar aqui as partes da... Nossa, peraí, ficou ruim. Deixa eu ver se eu consigo escrever assim mesmo. Então, ó, eu quero dividir 10 por 2. 10 dividido por 2, ok? Quanto que dá, gente? 5, né? 5. Isso. Aí, tá. Aqui é a operação da divisão. A gente monta assim para resolver, né? O 10, o nome do 10 aqui nessa divisão, quem lembra? O que ele é? Ninguém vai lembrar? Dividendo. Dezena? Não. Ah, tá. Dividendo, as partes da divisão, né? Igual lá na adição, primeira parcela, segunda parcela, certo? Soma o total. Aqui as partes são dividendo, é o 10, o 2 é o divisor e o 5 é o quociente. Aí a gente faz assim, 5 vezes 2, operação contrária, dá 10. Aí a gente faz menos o 10 aqui, né? Ó. Menos o 10. 5 vezes 2 dá 10. Aí a gente vem aqui, passa um tracinho, vocês já aprenderam isso. E sobra 0. Tá, olha aqui, vamos lá de novo. O 10, então, é o meu dividendo. O 2 é o meu divisor, que é justamente, a gente está falando de divisores. O 5 é o quociente, ou a resposta, né? A gente sempre fala a resposta da divisão, mas chama quociente, tá? E o 0 é o resto, ok? Então, gente, tá vendo esse 2 aqui?
é o número que nós estamos procurando. Por exemplo, o 10 dá para dividir por 2, deu 5, deu exato, porque não sobrou o resto. Agora, se eu colocar um 3 aqui, 10 dividido por 3, aí vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. Aí vai 10 menos 9, vai sobrar 1. Essa divisão ficou exata? Essa que eu acabei de dizer? Não. Não, porque sobrou o resto 1, não é assim? Então, quer dizer que o 3 não é divisor de 10. Então, são esses números aqui que a gente está procurando. Entenderam agora? 10 dividido por quanto que vai dar exato, que não vai sobrar resto? Esses são os divisores de 10, por exemplo, né? Então, voltando lá para o nosso exercício, alguém falou aí, divisores de 2, 1 e 2. Certíssimo. Porque, primeiro, o 1 é divisor de todos os números. Você já pode começar todos os números aqui, todos os conjuntos, com o número 1. Porque o 1 é divisor de todo mundo. Aí, o último número do conjunto vai ser sempre o próprio número que você está procurando, os divisores. Então, aqui é 1 e 2, apenas. Porque se eu pegar o 2 e dividir por 5, não vai dar exato, né, gente? R$ 2 para 5 pessoas nunca vai dar um número inteiro, um número natural, né? Vai dar um número com vírgula. Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Por exemplo, aqui, ó, vou dar o exemplo dos divisores de 10 de novo. Vai começar no 1. Quem que será o próximo divisor de 10, gente? Lembra dos fatos aí de multiplicação que dá 10. 2. O 2, qual mais? 5. O 5. 5, ótimo. Qual mais? E o 10. E o 10, acabou. 1, 2, 5 e 10, acabou. Não tem mais. Então, você vai lembrar dos fatos de multiplicação e, ao mesmo tempo, de divisão, porque a gente já disse isso anteriormente também, que a multiplicação e a divisão, elas são operações contrárias, elas dependem uma da outra, certo? Então, é isso que vocês vão fazer aqui nesse número 1. Vamos lá para o número 2. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior. Aí você já completou tudo aqui e vai observar eles. Depois responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Aí você vai observar que quais dos números só tem 2 divisores. Aí você vai colocar aqui para nós. Quais têm mais de 2 divisores naturais? Aí vocês respondem. Quantos divisores naturais tem o número 1? Sistematizando os conceitos. Um número natural que possui apenas 2 divisores diferentes, o 1 e ele próprio, que é o caso do número 2 aqui, né, gente? Que a gente já falou, ó. O 2, ele só tem 2 divisores, o 1 e o 2. Só esses dois. Esses números que só têm 2 divisores, eles são chamados de números primos. É um nome específico para todos os números que só têm 2 divisores, certo? E esses números vão ser muito importantes para nós daqui para frente na matemática. Então, por exemplo, o 2 é um número primo? Sim. O 3 é um número primo? É também, por quê? Porque ele só tem 2 divisores, o 1 e o 3. O 1 e ele mesmo, certo? Quem quer citar algum exemplo de número primo para mim? Vamos ver se vocês entenderam? Número primo só tem 2 divisores. O 4 só tem 2 divisores, pessoal? Alguém me responde, o 4 só tem 2 divisores? Não. Não mesmo. Olha os divisores de 4. 1, 2 e 4. Ele tem 3 divisores. O 4 dá para dividir por 1, porque todo número dá para dividir por 1. O 4 dá para dividir por 2? Sim, porque 2 vezes 2 não é 4. E o 4 dá para dividir por 4, porque todo número dá para dividir por ele mesmo, né? Então, ele não é primo. Oh, e outra coisa, o 5, sim, ele é número primo, só dá para dividir por 1 e por 5. Ou seja, ele só tem 2 divisores, né? Então, sim, ele é primo. O 6 não é primo. Vamos prestar atenção, olha aqui, ó. Quais os fatos de multiplicação que dá 6? 1 vezes 6, 2 vezes 3, 6 vezes 1, mas é a mesma coisa, só trocando de lugar. Então, olha os divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Ele tem 4 divisores. Então, ele não é primo. Só é primo quem tem 2 divisores. 1 e ele mesmo, ok? Aí vocês vão descobrir de acordo com as divisões que vocês fizerem aí. Aí, gente,
Esses números que não são primos, que é o caso do 6, que eu acabei de dizer, é o caso do 4, eles têm um nome também, eles chamam números compostos, tá ok? Então, de novo, isso aqui ó, é super importante. Se você está copiando o seu PET, é importante você copiar isso aqui e destacar. Tá vendo que eles até destacaram em forma de um quadro? Porque isso aqui é super importante. Número 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? Escreva sua conclusão. Gente, eu quero agora a participação de vocês falando comigo aqui. Ó, número primo são números que só têm 2 divisores. Quem são esses divisores? O 1, o número 1, e ele mesmo. Então, a pergunta é, o número 1 é primo? Sim. Ele é primo? Ele tem 2 divisores? Não. Quais são os divisores ou qual é o divisor de 1? Qual que é? Ele mesmo. Só ele mesmo, né? Então, gente, ele não se encaixa na definição. Olha para vocês verem. A definição de número primo é que ele tem 2 divisores diferentes. O número 1 e ele próprio. Então, o número 1, ele não é primo. Ele não é primo porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Ok? Aí vocês vão escrever isso aqui da forma com suas palavras mesmo. Número 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Também quero a participação de vocês, mediante isso que a gente falou de número primo. Tem algum número primo par? Se eu não me engano, sim. Qual? Eu acho que tem. O 2? O 2. Aí, vamos prestar atenção em outra coisa, pessoal. O 2, tá, a gente já viu que ele só tem 2 divisores, o 1 e o 2. Ou seja, o 1 e ele mesmo. Ok, ele se encaixou na definição de número primo. Agora vamos para o próximo número par, que é o 4. O 4, ele tem 3 divisores, quer ver? O 1, o 2 e o 4. Então, ele não é primo. Vamos para o próximo número par, que seria o 6. Já falamos dele também. Ele tem 4 divisores. 1, o 2, o 3 e o 6. Então, ele tem 4 divisores também, não é número primo. Próximo número primo, 8. 1, o 2, o 4 e o 8. Também tem 4 divisores, então não é primo. Pessoal, e observa comigo. Todo número par, ele vai ser divisível, além do 1, né? Que todo número é divisível por 1. Todo número par é divisível por qual outro número, gente? Quem vai me responder essa pergunta? Qual número? Qualquer número par é divisível, não, por ele mesmo também, né? Porque Por todos um. os números, Por e por ele mesmo? sim, todos os números, sendo par ou não, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Mas eu quero saber, pensa nos números pares. Vamos lá na sequência dos números pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, infinito. Você acha que esses números são divisíveis por algum número que não seja 1 e ele mesmo? Pensa aí na sequência dos múltiplos. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Mas ó, eu quero que vocês pensem comigo, pessoal. Olha aqui, a gente já sabe que múltiplos são resultados de multiplicações, não é assim? Agora, pensa comigo, pessoal, múltiplo de 2, ou seja, os resultados das multiplicações de qualquer número por 2, certo? Ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, e assim por diante, certo? Eu não disse que a multiplicação e a divisão são operações contrárias, uma depende da outra? Então, todos esses resultados que eu falei, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, eles são resultado de uma multiplicação por 2, certo? Então, se eles são resultado de uma multiplicação por 2, eles também são divisíveis por 2, porque não é operação contrária? Sim. Então,
todo número par é divisível por 2. Isso é um pouquinho óbvio. Na hora que vocês forem escrever os múltiplos de 2, múltiplos, não é divisores, tá? Múltiplos de 2, vocês vão perceber isso olhando para os resultados. Todo múltiplo de 2 é óbvio que é divisível por 2. E todo múltiplo de 2 é par. Então, gente, é por isso que nesse exercício aqui, está perguntando qual que é, se existe algum número par que é primo e qual que é, certo? O único número par que é primo é o número 2. O único que só tem 2 divisores. O resto dos números pares, eles vão ter no mínimo 3 divisores. Por quê? Eu vou dar o exemplo mais prático, o 4, né? O número 4. Ele tem o divisor 1, o 2 e o 4, tá vendo? Então, esse exercício aqui tá claro para vocês? Vocês entenderam Sim. agora? Beleza. Vamos lá, 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique dando sua resposta. Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Então, gente, ó, todo número ímpar é primo? Todo número ímpar? Qualquer número ímpar, será que é primo? Ou seja, será que todo número ímpar, ele só tem 2 divisores? Não. Não? Quem quer me dar um exemplo? Por que não? Por que todo número primo não é, todo número ímpar não é primo? Me deem um exemplo de um número ímpar que tem mais de 2 divisores. Pode falar sem medo, gente. Não se preocupar, não. Ninguém, gente. É o número 6. O número 6 é par, né? Vamos para um número ímpar. 7. Não, o 7 é primo, porque ele só tem 2 divisores, o 1 e o 7. Acabou. O 7 a gente não consegue dividir por outro número, a não ser 1 e 7. Eu acho que ele é primo, não? Acho que Pega todos os números ímpares é primo. Não, então vamos pegar um exemplo. Olha o 9, alguém já falou do 9. Olha o 9. Quais são os divisores de 9? Ou seja, quais os números que são resultados... Aliás, quais são os fatores da multiplicação que dá 9? Fala para mim. Multiplicação que dá 9. 1, 3 e 1, 9. 1, 3 e 9. Pronto. Então, você já descobriu um número ímpar que tem 3 divisores, tá vendo? 1, o 3 e o 9. Então, fechou. Então, daí já matou a resposta, que nem todo número ímpar é primo. O 9 é um exemplo, o 15 é um exemplo também. Olha o 15. O 15 dá para dividir por 1, por 3, por 5 e por 15. Tá vendo que ele tem vários divisores? Então, o 15 também não é primo. Então, vocês vão dar 3 exemplos aqui para mim de números ímpares que tem mais de 2 divisores. Porque nem todo ímpar é primo. Isso ficou entendido, pessoal? Sim. Então tá bom. Sistematizando os conceitos. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles. O maior dividido pelo menor. Por exemplo, assim, o 10 e o 5. Eu quero saber se eles são divisíveis um pelo outro. É só dividir o maior pelo menor. 10 dividido por 5 dá 2. Sobrou o resto, 0. Deu exato. Então, são divisíveis, né? Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. 10 é divisível por 5, né? Em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível pelo outro, também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras conhecidas como critérios de divisibilidade. Pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, eles vão entrar numa matéria extremamente importante do 6º ano, que chama critérios de divisibilidade. Pessoal, porque não é nada prático você ficar fazendo toda hora uma divisão quando você está com uma certa
uma certa pressa para resolver um exercício. Porque quanto mais avançar de série vocês forem avançando, né? Vocês vão ver que os cálculos na matemática, eles têm que ficar bem rápido. Pra você fazer uma prova, para você fazer um exercício, para você fazer um concurso, enfim. Então, para isso, a matemática vem para facilitar a nossa vida. E esses critérios de divisibilidade, por exemplo, vai facilitar a sua vida. Por exemplo, quando você estiver dividindo um número grande, sei lá, 324 dividido por 5, vamos supor. Ao invés de você ficar quebrando cabeça, ir lá no papel, escrever 324 dividido por 5, fazer a operação e no final ver que ele não é divisível, nós temos algumas regrinhas que a gente vai memorizar e vai entender também as regrinhas. E vai ficar fácil eu saber de cara, sem fazer a operação, que o 324, por exemplo, não é divisível por 5. E tem um porquê. Aí, eu vou passar para vocês, mas vamos dar sequência aqui no exercício, ver o que ele vai nos levar a fazer. Vamos lá. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisível por 2, são todos divisíveis por 2, porque são pares, né, gente? A gente já viu que todos os números pares são resultados de números que foram multiplicados por 2, ou seja, aqueles números pares são divisíveis por 2, né? Pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a casa das unidades? Por quê? Nós já falamos, né, pessoal? Todo número par, vou repetir, né, pela última vez. Todo número par é resultado de uma multiplicação de um número por 2. E se ele é resultado de um número multiplicado por 2, esse número, então, é divisível por 2, porque são operações contrárias, né? Então, é isso, vocês vão responder mediante isso que eu falei. Porque nós já observamos juntos, né? 7. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Agora, vamos pensar aqui comigo? Vamos pensar aqui nas multiplicações, lá nos fatos de 3, certo? Deixa eu pegar aqui na internet só para vocês verem aqui comigo, para a gente analisar juntos. Então, vamos lá, gente. Eu quero que vocês analisem comigo. Vamos lá, meus amores. Vamos lá. Ó, a tabuada do 2, que eu disse, gente. Tá vendo que, ó, todos os números aqui multiplicados por 2, ó, são pares. Então, quer dizer que 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3, né? 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 4 dá 2. Isso aqui vocês já estão bem habituados. Então, quer dizer que todos os números pares, a gente pode concluir através dessa multiplicação aqui, que todos os números pares são divisíveis por 2, porque todos os números pares são resultados de multiplicação por 2, certo? Agora, vamos ver se acontece a mesma coisa com 3? Será? Olha aqui para vocês verem. Primeiro, eu tenho só números ímpares aqui? Sim ou não? Não. Não Não. tem. Não. Não tenho só números ímpares. Os números estão indo de 3 em 3, tá? Eu não tenho só números ímpares, ou seja, então eu tenho uma mesclagem de números pares e números ímpares. Então, daqui, a gente já não consegue fazer a mesma regra do 2. Porque a do 2, todo número par, acabou. Todo número par é divisível por 2. Pronto, acabou. Agora, daqui, nem todo número par é divisível por 3 e nem todo número ímpar é divisível por 3. A mesma coisa acontece, a mesma coisa nada. Todo número divisível por 4 é par, tá? Mas nem todo número par é divisível por 4. Porque olha aqui para vocês verem, gente. Olha o 6. O 6 é par. O 6 não está nos resultados aqui de multiplicações por 4, tá vendo? Então, também não tem jeito de fazer essa mesma regra com o número 4. Agora, observa o 5 aqui, vê se vocês conseguem observar uma regrinha para números que são divisíveis por 5? Quem consegue falar para mim aqui, ó? Olhando para a tabuada. 25? De 5 em 5? Não, tá. A gente já sabe que os múltiplos de 5 andam de 5 em 5, né? Mas eu quero saber se tem como a gente bater o olho num número
igual a gente bate o olho nos números pares e sabe que ela é divisível por 2, a gente bate a gente bate o olho nesses números aqui, eles têm algum padrão? Eles têm alguma coisa em comum? O que vocês acham? Sim. O que tem em comum? Todos é dividido por. Dividido por 5? Não, todos são divisíveis por 5 porque eles são resultados, né, de multiplicação por 5. Mas olha para os números, agora esquece as multiplicações aqui. Olha para os números. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. O que tem de parecido nesses números? O que vocês acham? Os números com 5 no final. Só os 5? Mas todos terminam em 5? Não. Não. E aí, o que mais, então? O que vocês observam mais? Que é um padrão de 5050 no final? Mas vocês têm que pensar que as multiplicações não terminam aqui não, né? Elas ainda vão para o infinito aqui. Aqui é porque nós só temos 10 multiplicações, mas existem infinitas. Mas pensa aqui comigo, 5 vezes 11 vai dar 55. 5 vezes 12 vai dar 60. E assim por diante. Todos os números aqui, pessoal, alguém já falou, ou ele termina em 5, ou ele termina em 0. Tá vendo a casa das unidades aqui, dos números? Ou terminou Sim. em 5 ou terminou em 0. Então, daqui dá para tirar uma regra. Todo número que é divisível por 5, ou ele termina em 5 ou ele termina em 0. Então, você pode bater o olho no número 1.435.925. Será que ele é divisível por 5? Ele terminou em 5. Se terminou em 5 ou 0, é o resultado de um número multiplicado por 5. Então, é divisível por 5. Tá vendo? Então, uma regra do 2 e a regra do 5, facinho para a gente descobrir, né? Agora, as outras regras, a gente já precisa de mais outros detalhes. Esses aqui não tem padrão. Parece que tem alguém me chamando. Não. Olha aqui. Olha o padrão. Olha o que está acontecendo com as multiplicações por 10. O que está acontecendo aqui, ó, de padrão com os resultados? Todos terminam em 0? Todos terminam em 0. Daqui dá para tirar outra regra. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Da mesma forma aqui, ó, por exemplo, 50. Então, 50 é divisível por 5? Sim, ele termina em 0 ou 5. Ele é divisível por 10? Sim, porque ele termina em 0. Tá vendo? Então, daí a gente já tirou 3 regrinhas. Os números que são divisíveis por 2, os números que são divisíveis por 5 e os números que são divisíveis por 10. Só olhando para a tabuada, tá vendo? Agora vamos voltar para o exercício. Então, vocês respondem o número 7 de acordo com o que nós falamos aqui. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora, quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Tudo que eu acabei de dizer aqui junto com vocês, cadê aqui? Na tabuada mesmo. Oh, meu Deus, não é aqui não. Aqui. Na própria tabuada, a gente conseguiu enxergar o critério, o que tem de comum nos números que são divisíveis por 5. Aí vocês vão escrever isso lá, tá? Número 9. Eu já analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Ou seja, não tem nenhum padrão ali, né, gente? Porque é aquilo que a gente disse. Os números que são multiplicados por 3 aqui, ou é par ou é ímpar. Então, não tem uma regra. Nem todos terminam em um número só. Enfim, não tem uma regrinha visível, né? Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar o 3 mais o 0, vai dar 3, que é divisível por 3, tá? No caso do 33, se eu somar o 3 mais o 3, vai dar 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar o 3 e o 6, ó, o 3 e o 6, vai dar 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também é divisível por 3? Vamos lá para a tabuada de novo. Estou terminando já, se Deus quiser.
Porque já tem gente me perguntando aí, né? Que hora que vai terminar? Não sei, mas tô terminando. Pessoal, dá uma olhada aqui de novo nos números que são multiplicados, que são resultados de multiplicação por 3. Você viu que ela disse assim lá no exercício, se você somar um número, os números, os algarismos, né, do número, e der um número divisível por 3, será que isso acontece em todos os números que são multiplicados por 3? Olha aqui, 1 mais 2 dá 3. O 3 é divisível por 3, né? Então, aconteceu isso aqui também. Agora, vamos com esse. O 1 mais o 5 dá 6. O 6 também é divisível por 3. Vamos perceber aqui nesses outros números todos. 1 mais 8 dá 9. O 9 também é divisível por 3. Vamos com esse. 2 mais 1, 3, que é divisível por 3. 2 mais 4, 6, que é divisível por 3. 2 mais 7, 9, que é divisível por 3. 3 mais 0, 3, que é divisível por 3. Então, daqui, nós descobrimos a outra regularidade, o outro padrão, aquilo que acontece com todos os resultados das multiplicações por 3. O que vai acontecer, então? Não vai ser um número terminado em 3, não vai ser um número terminado em 0, mas vai ser a soma dos algarismos do número tem que dar um número divisível por 3. Aí quer dizer que aquele número é divisível por 3. Vamos dar um outro exemplo? Como que eu sei se esse número é divisível por 3? Nós vamos utilizar a regrinha. Qual que é a regrinha que a gente observou? Eu tenho que somar os algarismos. 8 mais 2, 10. Mais 1 dá 11. 11 é divisível por 3? Alguém me responde? Sim. 11 não. 11 não é divisível por 3. Então, quer dizer que eu não preciso nem fazer conta. O 128 não vai ser divisível por 3. Vamos conferir aqui para vocês observarem na calculadora comigo. Olha aqui, gente. 128 dividido por 3. Olha lá que número que vai dar. Tá vendo que ele não deu um número exato? Então, ele não é divisível por 3 mesmo. Agora, eu vou mudar o número. Olha esse número aqui. Como? Sem fazer divisão, como que eu sei se esse número é divisível por 3? De novo, nós vamos somar os números, os algarismos. 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12. 12 mais 2, 14. Mais 1, 15. O 15 é divisível por 3, sim ou não? Sim. 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 Então quer dizer que o 12.822 também é divisível por 3. Olha lá. 4.274. Então, tá vendo que o tanto que essas regrinhas vai nos ajudar? Você vai bater o olho no número grande, você já vai saber alguns divisores deles. Outra pergunta: 12.822 é divisível por 2, gente? Eu acho que sim. Por quê? Porque termina em 2 e 2 é par. Ótimo, aprendeu direitinho. Então, nós já sabemos dois divisores desse número grande, hein? O 2, porque ele é par, e o 3, porque a soma dos algarismos deu um número divisível por 3. Então, isso vai facilitar muito a vida de vocês na matemática. Então, beleza. Aí vocês vão explicar isso dessa maneira aqui no 9, tá bom? Que a gente pode concluir, sim, que todo número que a gente somar os algarismos e der um número divisível por 3, aquele número vai ser divisível por 3. Número 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3? Nós acabamos de falar o passo a passo, né? E por 2 ou por 5? Também falamos olhando para a nossa tabuada. O 2 é todo número que termina em número par, e por 5 é números que terminam em 0 ou 5. Nós já falamos sobre isso. Só vocês explicarem aqui. Vamos aqui. Creio eu que está terminando, né? Tá. Em uma linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxogramas para indicar passo a passo quais são as ações que temos que realizar para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se um número é divisível por 3, podemos dizer que os passos são... Gente, fluxograma, essas coisas aqui, esses esquemas, os esquemas te direcionam, geralmente com setas, para o próximo passo.
esses esqueminhas aqui. Olha o esquema para você descobrir se um número é divisível por 3. Somar os algarismos do número, foi o que a gente fez aqui, né, com esses números. 2, ver se a soma dos algarismos está entre 0 ou 9. Beleza. Se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. Tá. Depois eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente pode usar esse exemplo aqui mesmo. Quer ver? Não deu 15 a soma aqui? Agora, deu 15. Ó. Vou até anotar aqui embaixo. Deu 15. Aí você soma de novo. 5 mais 1 dá 6. Aí deu um número menor, né? O 6 é divisível por 3? Sim. Então quer dizer que esse número é divisível por 3 também. É isso que ele está dizendo lá. Se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3, ou divisível por 3 também. Se o resultado da soma for outro, o número não é múltiplo de 3. Veja o exemplo. Aí, ele fez um esqueminha, um fluxograma, que chama isso aqui. Tá bem feio esse fluxograma aqui, mas dá para entender, creio eu. Escolha um número. O próximo passo é some os algarismos do número. Aí, ó, setinha tá para baixo. A soma é um número entre 0 e 9? Se não, aí você vai ter que considerar a soma como um novo número, soma de novo. Enfim, agora, se a soma do número for sim, né, vou de 0 a 9, sim. A soma é 3, 6 ou 9? Sim. Ah, então o número é divisível por 3. Ele fez um esquema aqui para te explicar aquilo que a gente já está fazendo na prática. Tá. Seguindo as setas, é possível saber o que fazer para decidir se um número é ou não múltiplo de 3. Os balões ovais servem para as informações de entrada e saída. Já os retângulos são ações necessárias e os losangos são perguntas. Olha que interessante. Então, no início e no fim, balões ovais. As perguntas são em forma do losango. E o que é o retângulo? Ações, aquilo que você precisa executar, aquilo que você precisa fazer. Tá. Agora é você. Construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. Ah, quero ver quem vai dar conta disso aqui. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre, se um número é múltiplo de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e de 3. Tá. Gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês antes de vocês fazerem isso daqui, ó. Porque esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai. Vocês vão se basear por esse fluxograma aqui, ou seja, esse esqueminha aqui, certo? Agora, vamos analisar aqui comigo números que são divisíveis por 6. Primeiro, vamos ver a tabuadinha aqui do 6? Agora eu realmente estou terminando, tá? Aguentem mais um pouquinho. Olha os números aqui que são resultados de multiplicação por 6. Todos os números são pares, não são? Olha. Sim. São pares, né? Então, se todos os números são pares, quer dizer que todos esses números aqui são divisíveis por 2, porque a gente já viu que a sequência dos números múltiplos de 2 são pares, né? Então, todos eles são divisíveis por 2. Aí, pessoal, pensa comigo aqui. Se todos são divisíveis por 2 e também por 6, pensa comigo, o 6 não é 2 vezes o 3? O 6, escrito em forma de uma multiplicação, é 2 vezes o 3. Isso todo mundo já sabe. Então, quer dizer que eu poderia escrever essas multiplicações aqui todas assim. Ao invés do 6, eu poderia escrever assim, 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. 2 vezes 3 vezes 6, que dá 36. 2 vezes 3 vezes 7, que dá 42. Então, quer dizer que o 2 vezes 3 está em todas essas multiplicações aqui, ó, todas. Então, automaticamente, todos esses números aqui são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, essa é a regra do 6. Para vocês construírem o fluxograma de vocês vão se basear nisso. Todo número que é divisível por 6 também é divisível por 2, porque ele é par, e também é divisível por 3, porque a soma dos algarismos sempre vai dar um número divisível por 3. Tá ok? Depois, quando vocês forem realmente fazer o exercício, pessoal, vocês voltam aqui no vídeo, que eu vou deixar gravado lá no YouTube, vocês voltam no vídeo, veem novamente, tirem dúvidas.
Se ficar mais alguma dúvida, pode me perguntar, tá ok? Por enquanto, tem alguma dúvida? Boa tarde para os que estão assistindo pelo YouTube. Espero que vocês assistam comigo ao vivo na semana que vem.